Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao painel OPJV do Switch to Innovation Summit, o palco da inovação social de Valongo. Este evento ocorre no dia de hoje e de amanhã e é financiado por Portugal Inovação Social e pela Câmara Municipal de Valongo, promovido pelo CDI Portugal. O meu nome é Cláudia Vasconcelos, faço parte da Divisão de Cidadania e Juventude de Valongo e vamos hoje ter a oportunidade de conhecer 3 jovens que vão explicar o seu percurso pelo OPJV, o Orçamento Participativo Jovem de Valongo, um projeto do município que permite aos jovens dos 6 aos 35 anos participarem na comunidade de forma mais construtiva através da criação de um pensamento dinâmico e construtivo e também apresentarem ideias, as construírem, debaterem e levarem à concretização em projetos. Estes jovens contribuem para uma comunidade mais esclarecida, mais participativa, o lema sempre defendido pelo Presidente da Câmara Municipal de Valongo, José Manuel Ribeiro. Tenho comigo Cátia Azevedo, coordenadora do projeto OPJV e proponente do projeto Grafitar Não é Estragar, Anabela Martins, proponente do projeto Parque para Todos dos 8 aos 80, e Diogo Francisco, proponente do projeto da REAV, intervenção especializada na doença do Alzheimer. Esta é uma ferramenta poderosíssima da auscultação da população e também do ensino dos processos democráticos e da convivência salutar entre comunidades. Em Valongo, o OPJV tem uma taxa de concretização dos projetos vencedores de 100% e até ao momento podemos dizer que já investimos 770 mil euros de forma direta e mais de 2 milhões de forma indireta em ideias meritórias e muito importantes que não chegaram a ser projetos vencedores para as concretizar, mas também para a implementação e ampliação de projetos vencedores, como é o caso de Salas do Futuro. Por isto tudo, podemos afirmar que o OPJV é um projeto de todos para todos. De momento estamos na 8ª edição, ainda este ano iniciaremos a 9ª edição e no próximo ano teremos o nosso 10º aniversário, que não marca o final de uma fase, mas sim o início de uma fase nova. Boa tarde a todos, Diogo, Anabela e Cátia. Eu propunha começarmos pela Cátia, pedia que te apresentasses e que apresentasses o projeto do OPJV. Ok. Bom dia a todos. Então, sou a Cátia, trabalho na Divisão de Cidadania e Juventude e neste momento estou como coordenadora dos Orçamentos Participativos Jovens. A nossa divisão tem 2 orçamentos participativos, um para os nossos jovens, outro para os nossos funcionários, um mais interno. Neste caso, o que a Cláudia referiu é então o Orçamento Participativo Jovem, onde os jovens entre os 6 e os 35 anos que vivam e estudam no nosso concelho e que estejam inscritos nas bibliotecas municipais podem participar e podem participar de 2 formas, apresentando as ideias deles para melhorar, para criar projetos novos, trabalhar o empreendedorismo, assim como na fase da votação. O Orçamento Participativo Jovem é anual e divide-se em 2 fases. A primeira fase contempla a apresentação das propostas dos jovens, a divulgação, a realização do pitch, que é onde eles defendem o seu projeto para também o conseguirem promover para a fase de votação, é a avaliação dos projetos que acontece antes do pitch e é também, neste caso, a votação em si. E para finalizar a primeira fase, é então a gala de divulgação dos vencedores, que no caso da 8ª edição ocorreu no passado sábado, onde já soubemos quais são os 20 projetos que vamos ter para implementar e a implementação é então a segunda fase do nosso orçamento participativo. Neste caso, na 8ª edição, temos até dezembro de 2020 para implementar 20 projetos vencedores. Como a Cláudia referiu, é também em 2020 que nós vamos iniciar a nossa 9ª edição e em 2022 será o início da 10ª, 10 anos de orçamentos participativos jovens. Quer dizer que temos crianças a entrar na escola e já a crescerem com o trabalho de uma democracia participativa. E este é o principal objetivo do Orçamento Participativo Jovem, é trabalhar desde os 6 anos os nossos jovens para que eles, quando cheguem aos 18, no decorrer da sua vida pessoal, já consigam perceber o que é a democracia participativa e tenham o entendimento de ajudar a comunidade com as suas ideias, dar voz àquilo que eles pensam para tentar melhorar o concelho de Valongo. Jogo, como esqueci?
Sim. Então, está muito bem, Cátia. Muito obrigada por nos apresentares este projeto que o conheces melhor do que ninguém, porque desde que este projeto foi implementado em 2014, nunca houve um dia em que parasse. Está em constante evolução, estamos em constante contacto com a comunidade. É um projeto realmente que tem muito impacto para a população de Valongo e que muito orgulha o nosso município. Muito obrigada, Cátia. Pedia também, Anabela, que te apresentasses e que apresentasses de forma breve o teu projeto, o Parque para Todos dos 8 aos 80. Então, o meu nome é Anabela, eu participei na 5ª edição com o projeto Parque dos 8 aos 80, com o objetivo de poder criar um parque para toda a gente, sem qualquer tipo de custos, para todas as idades, e assim consegui os votos suficientes. O meu projeto foi vencedor e neste momento está implantado em Irmesinde, no Parque da Vila Beatriz, um parque desportivo para todas as idades, para toda a gente que iria lá experimentá-lo. Muito obrigada, Anabela. E aqui vemos também um exemplo da preocupação que Valongo tem em unir gerações e incluir todos, ou seja, o projeto é dirigido especialmente a jovens dos 6 aos 35 anos, mas nós incluímos toda a população, todas as gerações, é algo muito importante para o município. Vamos também ouvir um exemplo de intervenção especializada numa doença, neste caso no Alzheimer, e vai ser o Diogo que nos vai apresentar este projeto. Olá, bom dia a todos. Chamo-me Diogo Francisco. O meu projeto, que participou em 2 edições da OPJV, chamava-se DA RIAB, Intervenção Especializada da Doença de Alzheimer, e que tinha como objetivo romper um bocadinho a dinâmica habitual e aquilo que se fazia no terreno, e era levar ao domicílio uma intervenção especializada, apoiar o cuidador informal e estimular cognitivamente a pessoa doente. E este foi o mote de participação que depois levou a outros voos. Muito obrigada, Diogo. Também aqui um exemplo de uma ideia muito inovadora e que passou à concretização e que agora o Diogo está a trabalhar nela. Também une aqui gerações, une cuidadores informais, doentes de Alzheimer e, portanto, aqui outro exemplo muito inovador. Muito obrigada, Diogo. E agora eu gostava de saber como é que vocês tiveram conhecimento do Orçamento Participativo Jovem de Valongo. Ok, posso começar? Ok. O meu caso é um bocado diferente, porque eu tive conhecimento do orçamento participativo através de outra parceria que a Câmara tem com o Centro de Emprego. Fui trabalhar para a Vila Beatriz e foi aí que me foi apresentado pela primeira vez em 28 anos um orçamento participativo jovem. O que é certo é que ao ler o que era um orçamento participativo, ao perceber a dinâmica de um orçamento participativo, não pude deixar de participar e assim as regras o deixavam. E surgiu numa ideia, numa viagem para a Vila Beatriz, a ideia de participar nessa edição, que neste caso era 2017, com 2 projetos, a qual de um deles fui vencedora, sem perceber muito bem como, mas fui vencedora, que é o projeto Grafitar Não É Estragar, que neste caso contempla então 3 pinturas de grafites, em 3 pontos diferentes do nosso concelho, para sensibilizar os jovens a não estragarem, por assim dizer, as nossas paredes com rabiscos, que era mesmo assim, e com 3 pinturas elaboradas por 3 grafites diferentes, 3 temáticas diferentes, chamámos a atenção assim dos nossos jovens para essa temática. Aqui um projeto mais relacionado com a arte, com a reabilitação urbana, podemos assim dizer. Exato. E também, mais uma vez, trazendo os jovens para o foco da ação. Anabela, como é que tomaste conhecimento do OPJV? No meu caso, foi na altura a minha escola foi convidada para, até aqui mesmo, no Balis Longos, a uma sessão para nós conhecermos o que é que era o OPJ, e então, durante a apresentação, pediram-nos a tal outra escola para nós lançarmos uns projetos, umas ideias, e eu comecei sempre a dar ideias, a lançar projetos, e pronto, e foi assim, e desde aí isso foi sempre a crescer. Não. És uma presença assídua neste projeto. E tu, Diogo? Bem, eu acho que o percurso habitual é entrar no OPJV pelo momento zero, construir um projeto e depois apresentar. Eu fiz o percurso um bocadinho ao contrário. Eu tinha um projeto na gaveta e procurei plataforma para o implementar. E o OPJV encaixou que nem uma luva. E participei em 2017 pela primeira vez e em 2018 a segunda, porque eu precisava de uma plataforma que tornasse real um projeto que a ideia base era que
que ninguém tivesse que pagar nada por usufruir da intervenção especializada. A ideia era chegar a todos, independentemente dos recursos económicos, e o OPJV permitiu isso. Ou seja, aqui lá está. Por isso é que nós dizemos que o OPJV é um projeto para todos, para toda a população, para toda a comunidade. Nós temos muitos serviços gratuitos disponíveis a toda a população e que surgem precisamente de ideias de jovens. Todos vocês podem participar, dos 6 aos 35 anos, desde que sejam do Concelho de Valongo, e implementarem as vossas ideias. É só trazerem-nos, basta uma ideia, não é? Para tornar-se aqui num projeto já implementado e concretizado em Valongo. E qual foi a ideia como é que vos surgiu assim a ideia de participarem? Houve alguma ideia em concreto? O Diogo estava aqui a dizer que já tinha uma ideia na gaveta. No teu caso, Cátia, alguma vez tinhas pensado em implementar essas ideias? Sim, eu mesmo já no meu percurso escolar sempre fui mais ligada às artes. Mas houve um dia específico, lá está, numa viagem para a Vila Beatriz, em que eu, ao passar no nosso pavilhão municipal aqui de Valongo, presenciei a senhora da limpeza a limpar o vidro da porta da entrada porque alguém tinha rabiscado aquela parede. E então aquilo fez o clique. Ok, então se eu tenho uma ferramenta em que eu posso tentar pelo menos mudar alguma coisa, eu acho que vou aproveitar, e apresentei então o projeto Grafitar Não É Estragar para tentar chamar a atenção de quem está mais ligado a este tema do grafite, poder também se fazer o clique e tentarmos mudar algo na nossa comunidade. Ou seja, algo tão simples como teres passado num sítio em que por acaso alguém estava a limpar, conseguiste participar num projeto, ser vencedora do mesmo e hoje em dia, não é, coordenadora. Portanto, uma simples pode parecer uma coincidência, mas todos nós temos ideias, não é? Não nos faltam ideias sempre a surgir, só é preciso às vezes uma oportunidade para termos onde a concretizar, e este é um dos casos. Muito obrigada, Cátia. E tu, Anabela, como é que surgiu a ideia para o teu projeto, no caso o Parque para Todos, porque já participaste várias vezes? Porque eu sou muito ligada ao desporto e à dança, e reparei que ginásios e tudo existe muito, mas parques livres, né, para toda a gente poder ir sem qualquer custo, existe muito pouco nos concelhos. Então foi daí que me surgiu a ideia de por que não? Por que não participar e criar um parque? E assim foi. E também estava aqui relacionado com o contacto com a tua avó, não é? Também pensaste aqui na questão das gerações, ou seja, um parque que normalmente nós vemos muitos parques, mas associados a parques infantis, não é? Dirigidos à população mais jovem e mais às crianças, mas tu tiveste o cuidado de integrar aqui uma população mais envelhecida para que todos pudessem participar. Muito obrigada. E tu, Diogo, disseste que já tinhas esta ideia na gaveta há algum tempo. Como é que surgiu? De onde é que surgiu esta ideia? Eu sou psicólogo clínico e trabalhava em instituições e particularmente ligadas à demência, e estava cansado de rejeitar pedidos de ajuda porque os recursos que nós tínhamos para apresentar eram caros e não chegavam a todos. E eu decidi romper com isso e tentar pensar de que forma que eu podia fazer duas ações diferentes daquelas que estavam implementadas. Uma, chegar ao domicílio; outra, que fosse gratuito e acessível a todos. E assim ficou na gaveta durante 3 anos da minha vida. Porque, acima de tudo, para tornar isto possível, para que seja gratuito para uns, tem que haver alguém que invista. E para um jovem não é fácil encontrar alguém que invista numa ideia ou numa concepção, mais ainda quando rompe um bocadinho com a prática comum. Claro. E por isso é que o OPJV, para mim, pessoalmente, teve um impacto grande, porque não só me permitiu tornar esta ideia viável, como foi numa altura da minha vida em que me obrigou a expor essa ideia. É fácil termos ideias, é fácil guardarmos na gaveta, é difícil colocá-las cá para fora, e o OPJV, aos poucos, lembro-me agora aqui passando na cabeça no pitch, por exemplo, uma coisa simples como fazer um pitch de 1 minuto, acaba por ser complicado porque é um momento em que estamos a expor a nossa ideia para todos. E o OPJV foi validando essa ideia aos poucos, foi validando com os votos, foi validando com as respostas que eu via das pessoas, e foi dando força a uma ideia que hoje
pronto, está mais implementado. Tu falaste agora numa questão muito interessante, os speech. Realmente o OPJV é um projeto que nos ensina como é que funciona um processo democrático, não é? E envolve logo os jovens na democracia participativa desde muito cedo. Desde muito cedo percebem que conseguem realmente fazer a mudança, que conseguem estar em contacto com as decisões, não é? Que são implementadas no território e nas regiões onde vivem. E o pitch é algo que dá ferramentas aos jovens, não é? Porque têm de aprender a comunicar, a defender uma ideia, a debatê-la, a concretizá-la e, portanto, é realmente uma ferramenta de processo democrático e também que nos transmite competências pessoais e futuramente profissionais muito importantes e muito valiosas, não é? Eu gostava também de saber quais são as mais-valias, se vocês me conseguem indicar quais as mais-valias de terem participado no projeto do OPJV. No meu caso, como Cátia, como coordenadora dos OPs, esta foi mesmo uma mais-valia para mim, que é trabalhar, aprender, adaptar-me todos os dias, porque o orçamento participativo está sempre em constante mudança. Adaptar-me, neste caso, quando vou para o terreno, por exemplo, saber falar com uma criança de 6 anos e saber falar com um jovem de 35. No meu caso, acho que é mesmo isso, saber explicar o que é um orçamento participativo a uma criança de 6, sendo que ele ainda nem percebe muito bem o que é o ir votar, ok? E ao mesmo tempo explicar a um jovem de 35, como acontece muitas vezes hoje em dia, e o projeto do Diogo veio impulsionar muito isso, que é jovens que têm projetos nas suas gavetas e perceberam que conseguem participar do orçamento participativo jovem e implementá-lo no nosso concelho. E temos que nos adaptar constantemente ao que é o que eles querem, o que é a ideia principal do nosso proponente e o que é possível com 10 mil euros, porque como o Sr. Presidente diz, 10 mil euros para uma criança é muito dinheiro, mas para um adulto já não é assim tanto, ok? Então é a mais-valia para mim, para além de estar neste momento como coordenadora dos orçamentos participativos e trabalhar para a Divisão de Cidadania e Juventude, para mim a mais-valia é mesmo estar no terreno, trabalhar com os jovens, ensiná-los o que é a democracia participativa, dizer-lhes, nós estamos cá para vos ouvir, nós queremos ouvir o que vocês têm para dizer. Isso para mim é muito importante. Ou seja, sentes que os jovens se sentem mesmo ouvidos, incluídos, não é? Que os decisores locais realmente querem saber qual é a opinião deles, querem integrá-los nas decisões e nas mudanças que são implementadas. E por acaso tens uma história muito interessante, Cátia, porque tu começaste como proponente e realmente é uma mais-valia, tu integraste uma equipa profissional, neste caso da coordenação do projeto, ou seja, é aqui realmente uma experiência muito única, mas que é tudo mais-valia do teu trabalho e do teu empenho e como podem ver às vezes uma simples ideia no que foi dar, não é? No teu sucesso profissional neste caso. Sim, e neste caso eu estou no orçamento participativo desde 2017 e desde sempre que eu estou nesta equipa, neste trabalho, é isso que nós temos vindo a assistir, que é um jovem que pensa que não pode fazer mais e afinal com uma simples ideia acaba por mudar vidas, como foi o caso do Diogo, como é o caso da Anabela, porque a Anabela, eu lembro-me dela estar super feliz e contente a dar as suas ideias no auditório e a Anabela tem vindo sempre a participar, ou seja, ela percebe que consegue ser ouvida aqui e também vê os seus projetos implementados e vencedores e não é só, no caso da Anabela, ela traz toda uma comunidade atrás dela, porque foi a primeira vencedora de uma escola profissional que até então não vinha a participar e desde então todos os anos aparecem nos projetos que são simples ideias e que acabam projetos efetivos. Anabela, tu que és já uma participante assídua neste projeto e que tens um projeto vencedor, quais são as mais-valias para ti? Porque imagino que devam haver várias, não é? Senão tu não participavas assim todos os anos tão assiduamente. Quais são as mais-valias que tu vês em participar no OPJV e neste caso para ti, falando da tua experiência? Posso falar mesmo o que se teve a minha, porque eu era uma criança, dito assim, muito introvertida e não participava muito. E a partir do momento em que eu vi
não é, o OPJV, eu participei e a partir daí foi mesmo só crescer e evoluir e lançar ideias e ter novas oportunidades, porque é isso mesmo que a Casa da Juventude e estes projetos nos dão, novos conhecimentos, porque sempre participei em todas as sessões que eles tinham ou atividades, eu sempre fui e cresci. E lá está, sempre tentei também fazer com que a escola visse que realmente isto nos fazia bem a nós e as ideias pequenas que eles tinham que realmente podiam ser realizadas. Então, desde assim, a minha escola também começou a ser mais participativa. Ou seja, sentes que no geral te muniu de competências, não é? Sim. Até te ajudou a desenvolver a tua personalidade e também competências pessoais e futuramente profissionais, não é? Sentes que te ajudou mesmo muito e também acabaste por ser aí quase um capitão na escola a seguir, acabaram todos por te seguir, seguir o teu exemplo e participar também. É um excelente exemplo, muito obrigada. E tu, Diogo, que mais-valias consegues identificar com o OPJV? Mais feliz para mim, claramente, como disse há pouco, deu umas ferramentas básicas para eu me expor e falar em público e foi o trampolim para um projeto ser visível em Valongo e depois tornar um projeto ainda de maior dimensão e a Câmara acabou por apostar na continuidade do projeto. Em última análise, posso dizer que 60 pessoas durante um ano usufruíram de um serviço que não existia em Valongo, de forma gratuita, ao domicílio, e só isto, só este pormenor, acho que vale tudo. Acho que justifica e valida o OPJV. É realmente um projeto de muito valor, porque nós sabemos que é uma problemática dominante na nossa população e que realmente os serviços que estão disponíveis são caros, não é? Principalmente para cuidadores informais. Nós nem ouvimos muito a divulgação de serviços dirigidos aos cuidadores informais e, portanto, é realmente uma ideia de muito valor. Às vezes basta... Por ti, no teu caso, vieste da área de psicologia, mas alguém que tem algum familiar, por exemplo, de Alzheimer, na família, de autismo, podem sempre pensar numa ideia assim e proporem no OPJV, porque foi um caso de sucesso. E particularmente, como é que vocês sentiram o que é que vocês sentem de diferente em vocês? O que é que esta experiência vos enriqueceu enquanto pessoas? Sentem que estão diferentes? Depois a Anabela já disse que sim, não é? No geral, mas concretizando melhor esta ideia, sentem que mudou o quê em vocês após a participação no OPJV? No meu caso, efetivamente mudou muito, porque eu não era uma jovem muito ativa na minha comunidade e quando percebi que em Valongo existem ferramentas como esta, passei a ser uma cidadã mais atenta, mais participativa. Claro que não posso participar no OPJ, mas através de outras questões. E acho que é essencialmente isso. Em particular, no meu caso, como eu levo esta ferramenta aos nossos jovens, é essa a mensagem que eu tento passar. Estejam atentos, porque há sempre outras formas, há outras formas de participar. Podem, através da escola, como é o caso dos projetos para a categoria escolar, através, no caso da Anabela, que era para toda a comunidade poder participar, ou através, no caso do Diogo, que por acaso não foi nessa edição, mas os projetos Gerações. O Diogo, por acaso, participou de 2017, exato, mas ainda não havia a categoria Gerações. Mas eu acho que foi o projeto do Diogo, mais destinado aos nossos séniores, que levou a que muitos jovens, na edição a seguir, eu acho que também foi por aqui que o nosso presidente resolveu colocar mais uma categoria, a categoria Gerações, que foi através do projeto do Diogo que se impulsionou, por assim dizer, muitos projetos ligados para unir as duas gerações. E é assim que eu vou sempre em cada sessão, tanto para a divulgação das propostas como para a votação, que é, nós estamos cá para ouvir, seja em que âmbito for, nós estamos cá para ouvir. E não é assim. Muito obrigada. Portanto, sentiste aqui como um impulsionador da evolução do OPJV, que começou com 2 categorias e agora já tem mais uma, que é das gerações. E, portanto, nós vemos aqui um claro exemplo de que todas as ideias são ouvidas, todas as ideias são tidas em conta, porque assim como nós dissemos, há mais dinheiro, 2 milhões de euros investidos de forma indireta no OPJV, ou seja, ideias que eram consideradas meritórias e que não chegaram a ser vencedoras, porque não tiveram votos suficientes, não podem ganhar todos os projetos, não é?
mas são todas tidas em conta, tentamos sempre implementá-las de alguma forma e também para continuar e ampliar projetos que já existiam, ou seja, o OPJV é trabalhado todos os dias, está em constante evolução, não para por aqui, podem sempre transmitir mais e mais ideias. Tenho aqui uma pergunta que me parece uma pergunta para queijinhos, a Cátia não se aplica, pelas razões mais óbvias, mas vocês tencionam participar novamente? Acho que é Anabela, o que é que nos tens a dizer? Talvez. A Anabela é perguntar com quantos projetos, não é? A Anabela, se calhar deveríamos perguntar se alguma vez vai parar e deixar de participar e deixar de convencer os outros jovens, não é? Tinha também aqui uma questão para vocês que é que conselhos, e gostava mesmo de ouvir todos, que conselhos dariam a jovens do Concelho de Valongo, de todas as freguesias, dos 6 aos 35 anos, conselhos lhes dariam se ainda não participaram no OPJV? Posso começar eu? Explicando um bocadinho a história, eu sou natural da Marinha Grande, estudei em Lisboa, mas só em Valongo, que estou cá há 10 anos, só em Valongo é que eu percebi que havia esta possibilidade de sermos ouvidos desta forma. E em 2017 participei com algo que estava na gaveta, não ganhei. E até não ganhei e senti-me até, de certa forma, quase a ir abaixo. E foi a equipa OPJV que me levou a participar numa segunda edição, e nessa segunda edição tive o dobro dos votos e acabei por ganhar. Com isto eu quero dizer apenas que não deixem os projetos na gaveta, apostem neles, eles mudam vidas, sejam resilientes, se não vencerem a primeira, concorram numa segunda e não desistam dos vossos sonhos, porque eles podem se tornar realidade. Anabela, que conselhos darias? Sim, é mesmo isto, não desistir, porque eu sei de muitos casos que são pessoas com medo, com vergonha, e então não os lançam porque têm medo, por exemplo, de que sejam projetos ridículos, não é? Que não fazem sentido, mas pela parte deles nunca deixam que isso aconteça, porque há sempre um bem naquele projeto, naquela ideia que pode ser pequena, mínima, mas que para a sociedade pode ser muito grande. Claro. Então, sejas tímido ou sejas uma pessoa alegre, lança todas as ideias que tens, porque se não é agora que ganhas, mais tarde haverás de ganhar. Há sempre uma oportunidade para toda a gente. Até porque não existe aqui um limite de participação, não Sim. é? Para além da idade, não existe mesmo um limite, não é que só possam participar uma vez, podem participar uma, duas, sim. 3, podem participar até com mais do que um projeto de uma vez, portanto isto é assim uma lista infinita de oportunidades, parece que não acabam, não é? E se tiverem mais do que uma ideia, nós estamos cá mesmo para ouvir, para ajudar também, se calhar, a construir de forma mais adaptativa, não é? Porque podem achar que têm uma ideia solta e nós ajudarmos a concretizarem mais especificamente. Portanto, temos aqui uma equipa que trabalha diariamente para que isto aconteça. E podem também informar-se através do portal da Juventude de Valongo, na plataforma OPJV, no site da Câmara Municipal. Temos sempre todas as informações, ou mesmo connosco na Casa da Juventude Irmezinho, diretamente na Câmara Municipal de Valongo. E tu, Cátia, tu que estás mais dentro do processo diariamente, que conselhos dás a jovens que nos estejam a ouvir e que ainda não tenham participado no OPJV? Eu acho que a mensagem final que podemos deixar é mesmo para terem coragem de participar. O facto de terem coragem para participar pode levá-los muito longe, pode levar a que toda a gente da nossa comunidade de Valongo tenha benefícios, como por exemplo ter um parque livre de exercício, como ter consultas de psicologia gratuitas. Portanto, é mesmo ter coragem para participar. Se eu tenho aquela ideia, por algum motivo eu tive aquela ideia. Portanto, vou aproveitar o orçamento participativo jovem e comunicarmos, avançar com a nossa ideia. E porque têm sempre uma equipa aqui a apoiar, não é? Não ficam sozinhos, não ficam desamparados, podem sempre contactar connosco. Eu tenho a agradecer, a Câmara Municipal de Valongo, o Switch to Innovation Summit, Portugal Inovação Social e CDI Portugal, por vocês terem estado aqui connosco neste palco que é de todos nós, a partilharem as vossas experiências, o vosso conhecimento. Esperemos que inspirem, assim como já inspiraram tantos jovens, que inspiremos ainda mais, que lhes tenham dado assim uma força para quem tem ideias dentro da caixa, que as tirem cá para fora. Nós ajudamos a concretizá-las e a implementá-las e, portanto, queríamos mesmo agradecer muito, convidar os jovens a participarem, a transmitirem estas ideias às vossas amigas, amigos, familiares, vizinhas e vizinhos, e a quem está a assistir
assistir ao Switch to Innovation Summit, continuem, porque temos ainda muitas atividades agora da parte da continuação da manhã e do início da tarde também até ao final da tarde, e amanhã durante o dia todo. E conheçam-nos, venham-nos conhecer o serviço da OPJV, este projeto magnífico. Muito obrigada.